Então, que Deus poderia, que Deus iria me dar. E depois essa embriologista liga e diz, olha, a gente fez o teste. E eu, tudo isso por e-mail, porque foi lá em São Paulo. E ela disse, olha, a gente fez o teste. E eu, antes de eu autorizar a fazer o teste, eu disse, meu Deus, um negócio microscópio, fazer um teste, será que isso não vai afetar em algo? Ele, e ela disse, não se preocupe, mas é importante que a gente faça. Fez o teste e mais um processo para você esperar, né? Porque não apenas tinha esse precisava de uma análise. E aí veio o sim, dizendo, olha, eles falam já assim, né? Como se já fosse uma criança já. Ele é lindo. Ele é extremamente saudável. Então eu soube do meu filho, primeiramente espiritualmente. Passa a gerar espiritualmente aquilo que Deus já te prometeu. Gere no coração de Deus e no seu. Porque vai chegar a hora de vir a materialização. Pegue primeiro nos colos de Deus. Amém. E depois ele vai colocar no teu colo. Glória Seja o que for. Aleluia, Jesus. Confia. E ali ela disse a mim isso. E eu pulei tanto. Eu liguei pra minha mãe. E fui embora pra São Paulo. Aí teve a época da Zika. E não era prudente que fizesse a transferência. E eu tive que esperar. E dessa vez eu disse, Senhor, eu quero uma palavra da tua parte. Eu só vou fazer essa transferência quando for o teu tempo. Entenda. Esteja atenta, minuciosamente, para as instruções de Deus. Não vá por você. Vá por ele. Não comece com ele e depois diga, tá bom, Senhor, pode deixar, que agora é comigo. Não faça isso. Porque um dia Deus conversou comigo sobre isso. Que se Abraão tivesse feito isso, eu não sei se você é meio como eu, sabe, meio proativa, que quer fazer as coisas, e tipo, Deus deu uma ordem, a gente já vai e diz assim, tá bom, já entendi, pode deixar, agora é comigo. Deus disse, Betânia, se Abraão fosse assim, Isaac não existiria, né? Porque eu pedi para Abraão entregar o filho dele a mim, mas num determinado momento, quando ele levantou o cutelo, Deus disse, para, já foi. Você já provou o que tinha que provar. Será que se Abraão tivesse agido assim, deixa comigo, Deus, é para imolar? Considere imolado. Gente, você precisa continuar ou atentamente ouvindo as instruções milimétricas de Deus. Aleluia, meu Deus. E ali o Senhor me dizia, ainda não. E eu pensei, vou fazer um curso, olha eu, fazer um curso de psicologia, vou fazer tal coisa. E ali eu comecei a ver os sinais. E eu fui fazer a inscrição na faculdade e não tinha para aquele ano. E se eu fizesse, eu disse, mas eu não posso, se eu quiser parar, tipo, eu fizer 6 meses e eu parar, eu posso retornar de onde eu parei, não. Se for menos de 6 meses ou até 6 meses, você precisa começar tudo de novo. E ali eu começava a entender que era aquele ano. Porque algumas coisas estavam se fechando. Então Deus estava... E eu ficava, disse, mãe, eu só vou quando Deus falar comigo. E um determinado dia, Deus usou uma pastora para mim. E ele falou claramente que estava agindo no meu ventre. E ali eu senti uma resposta. Até o dia que Deus falou claramente para mim, eu disse, pronto, é agora. Que foi em agosto de 2016. E então, eu fui para São Paulo, eu e meu esposo. E a gente fez a transferência. E foram mais alguns dias de expectativa, né? Porque, então, olha, é de glória em glória. Amém. É de fé em fé. Amém. Entende? Glória. Então, mas saiba ver os sims de Deus no processo, né? Ficou mas aquele estava aprovado, sabe? Então eu disse, pronto, agora é outro processo, vamos transferir. E quando fez a transferência, eu fiquei ali aqueles 15 dias esperando, minha mãe foi comigo pra lá e agora eu recebia um sim. O meu exame foi positivo. Para glória do Senhor. Amém. E você também vai receber um sim, desde que você esteja atenta ao processo e às orientações e instruções do Senhor para a tua vida. Por isso que eu digo, por isso que eu comecei
dando aquela introdução, falando um pouco da minha história de vida, porque você precisa entender que existe um inimigo dentro de você. E o que eu mais quero te dizer nesta manhã é que se não fosse a misericórdia e a intervenção divina de Deus na minha vida, eu não era mãe. Porque os meus planos não incluíam maternidade. Sabe? E hoje, a melhor coisa na minha vida é o meu filho, Samuel Emanuel. Porque ele é Deus conosco. Amém. Né? E Samuel é um menino lindo, todos que conhecem. Não tem uma pessoa que veja meu filho e não me lembre daquilo que o Senhor falou pra mim naquele dia. Aleluia. Você vai ter um filho, porque eu vou mostrar a muitos que eu sou Deus na tua vida. Ele vai ser lindo e saudável. Amém. E assim é. Gente, assim, com tudo isso aqui, né, que já foi dito, que já foi compartilhado, é preciso que, não sei, como eu já falei aqui, você anotou, você gravou no teu coração. A palavra de Deus diz que o ouvido prova a palavra como o paladar prova a comida. Amém. Então, mais do que ouvir, é preciso que você guarde. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva e eficaz. A gente sabe disso, né? Às vezes a gente tem tudo até decorado. Mas quanto na hora do desafio, na hora do vamos ver, você usa essa palavra? Sabe, oração não é petição. Oração é confissão. Confissão é falar a palavra. E quando você vai orar, você precisa declarar a palavra. Então, em muitos momentos de fraqueza, né, que eu tive, que não foram poucos, de dor, de incerteza, o que foi que me segurou? A palavra. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus instrui. A palavra de Deus orienta. A palavra de Deus segura. A palavra de Deus é alimento. E ele diz, aquele que firmar a sua vida na rocha, que é a palavra, pode vir o vendaval que for, mas você se mantém firme. Sabe qual é o nosso problema? E aqui eu acho que a gente está falando para a maioria cristão, ou aquele que de algum modo entende que esse é o caminho, mas que diz, ainda não, eu vou me preparar. Não, não é você que se prepara, é Deus que te prepara. Verdade. Vê como está. Se você esperar por você estar pronto, esse dia não vai chegar. É verdade. Porque é Deus que te apronta. Entende? Então eu aceitei Jesus quando eu tinha 18 anos. E como eu falei aqui no início, eu só vim conhecer Deus em 2020. Claro que eu tive alguns, vamos dizer assim, relâmpagos, né? A gente tem alguns momentos que você se achega mais. Mas eu vou te dizer, você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Deus? Faz o que Mateus 6,6 diz. Entra no teu quarto, Aleluia. fecha a porta e conversa com ele. Amém. Que você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Glória. Agora fecha a porta mesmo. Não fecha a porta apenas do quarto para teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa não entrar. Fecha também a porta da tua mente. Para que naquele momento você esteja ali para ele e por ele. Amém. Porque ele tem muito. Outra coisa que a gente geralmente não faz. Primeiro que a gente entra na presença de Deus para pedir. E não é errado. Ele mesmo ordena. Pedir, dá-se-vos-á. Mas ele também diz. Olha, entende. Eu preciso falar contigo. Então tem uma hora da tua oração. Faz parte da oração parar para ouvir. Quanto tempo da tua oração é só falar? Deus é um Deus relacional. Verdade. Lá no Éden ele descia para conversar com Adão. Aleluia. Ele quer conversar com você também. E entenda, conversar, um fala, o outro escuta, um escuta, o outro fala. Verdade. Mas a gente não aprende isso. A gente acha que Deus está lá só para ouvir e tomar providência naquilo que a gente falou. Ele diz, olha, e se eu esperar que você tome uma providência quanto àquilo que eu tenho para te dizer? Mas você não parou para me ouvir. E se eu te disser
que diante desta situação que você está vivendo, eu preciso te revelar algo e você não está parando para me ouvir. Glória a Deus. E se ele te disser que não é o que ele escuta que vai fazer a diferença na tua vida, mas é aquilo que você escutar da parte dele que está faltando. Amém, Jesus. Hein? E se ele te disser isso? E você não está mudando nada. E você diz, eu tenho ido para a igreja, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu vou para a vigília e as coisas não estão mudando. Já sei, Deus esqueceu de mim. Deus não está me ouvindo. Ele diz, a questão não é eu te ouvir. Filho, filha, a questão é você me ouvir. A parte que está faltando aqui não é a minha, porque eu já fiz tudo. Quando eu enviei o meu filho naquela morte de cruz, eu estava te resgatando diante de mim. E a única coisa que você precisa é estar em Deus. Ele diz, e deu-lhes o poder. Você já parou para pensar nisso? Deu-lhes o poder de ser chamado filho. Aleluia. Há poder em ser filho de Deus. Glória a Deus. Mas aí eu te pergunto, você está se apoderando desse poder? Você está acessando esse poder? E como é que eu acesso esse poder, Betânia? Entrando no teu quarto, fechando a porta e conversando com ele. Oh, glória. Tão simples, não é, Betânia? Tão simples, tão simples. E muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer ouvir de fulano. Isso. A gente quer, eu vou buscar uma palavra, então eu quero ouvir uma profecia. Amém. Tem também. Mas nada. Escuta o que eu estou te dizendo. Nada é tão poderoso quanto a tua relação individual com Deus. Porque, quer queira, quer não, você precisa, todo dia que a gente se acorda, a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa decidir se está triste ou se está alegre. A gente precisa decidir se vai feliz para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer ou a gente vai triste. Verdade. A gente precisa decidir se a gente vai se acordar na hora que a gente abrir o olho e levantar, ou a gente vai dizer, bota mais 5 minutinhos aí. A gente precisa. Como é que você tem se posicionado diante da vida que Deus te chamou para viver? Aleluia. É pedindo mais 5 minutinhos? É ficando deitado quando era para estar de pé? Então, nesta manhã, Deus trouxe esse testemunho aqui, através desse canal, que é um canal de bênção que o Senhor usa para alcançar a muitos. Te dizer, olha, eu faço. Aqui não é sobre Betânia, nem sobre Samuel. Aqui é sobre Deus. Amém. É sobre o que Ele pode fazer quando alguém verdadeiramente se rende a Ele. Sabe? Nessa pandemia, e aí eu estava conversando com Deus no meu quarto, e Ele me dizia, Betânia, é uma jornada. É uma jornada de consulta. Eu não sabia nem o que era jornada. Mas eu anotei, na Bíblia ele disse, é uma jornada de consulta, submissão, entrega e rendição. Quem sabe, qual é o estágio que você está nessa jornada? De consulta? Às vezes a gente consulta, mas a gente executa. Quantas pessoas, pastora Lini, chega para a senhora e diz assim, pastora Lini, me ajuda, por favor, me dá uma palavra. Quantas palavras foram liberadas aqui nessa manhã? Amém. É consulta. A questão é, você executa aquilo que consultou? Por que Deus me disse isso? Eu disse Deus, essas palavras são sinônimos. Consulta, submissão, entrega e rendição. Ele disse não. Cada uma delas é um nível. Qual é o nível que você está nessa manhã? Nem todo que consulta se submete. É verdade. Aí ele disse, vamos para o próximo passo, submissão. Você tem se submetido, porque nessa manhã aqui Deus disse um não. Talvez ele já tenha te dito um não. Ah, não, peraí. É bem que essa pessoa não leu a Bíblia direito. Esse culto não era pra mim, não. Eu vou pra outro culto, porque eu tenho que confirmar essa palavra. Não é verdade? É verdade. Eu tenho que confirmar essa palavra. Aí vai pra outro culto, escuta de novo. Não, é porque meu ouvido não estava direito. Ei, sinceridade no teu coração, olha pra dentro. Você tem buscado a Deus pra fazer o que de fato Deus quer que você faça, ou você tem buscado a Deus pra tentar convencer Deus de que Ele precisa te dar o que você quer? Né? E aí Deus me disse, olha, Betânia, nem todo que consulta se submete, nem todo que se submete se entrega. Você percebe? Aí Deus me mostrou claramente aquela pessoa que vai presa.
Ela se submeteu, mas ela não se entregou. Ela se submeteu porque ela disse assim, me pegaram, né? Eu vou ter que ir, algemada. Então será que o que você tá fazendo é porque você diz assim, não tem outra saída mesmo, né, Deus? Vou fazer. Mas Deus não quer isso de você, não. Ele quer entrega. E mais do que entrega, Ele quer rendição. Porque só no nível da rendição a gente pode viver os milagres que Ele tem para nós. Só no nível da rendição. Joquebed colocou Moisés no rio. Glória a Deus. Aleluia. Só no nível da rendição. Amém. Jesus foi colocado no ventre de Maria. Só no nível da rendição Amém. você vai poder viver determinados milagres. Eu me rendi. Porque um dia ele me disse, olha, Betânia, veja só, eu te escolhi. Não foi você que me escolheu. Eu te escolhi para que vades e dê fruto. E o teu fruto permanece nesse dia. Aleluia. Eu saí da igreja. Bem, a pastora Aline falou até assim, Betânia, você vai falar da sua conversão? Eu disse, mas a Ariane me chamou para falar sobre o testemunho de Samuel. Mas são muitos testemunhos. A nossa caminhada com Deus, ela é feita de testemunhos. Aleluia. E a nossa Glória porta está a Deus. aberta para que você volte e conte esses testemunhos. Amém, amém. Eu estarei aqui com toda alegria. Então, pra gente dizer que Ele é grande, foi para isso que Ele me chamou. O maior chamado de Deus é para que a gente glorifique o seu nome na terra. Verdade. É o maior chamado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Para todo aquele que crê, para que, há um condicionante aí. Para que. Se você crê, verá a glória de Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Sabe, e a gente pode viver essa vida aqui, ó. Não eterna, mas viver o céu na terra. Fazendo aquilo que Ele te chamou. É preciso. Quando Ele chama para entrar no rio e chega uma hora que as águas já estão no tornozelo e depois ela sobe para o joelho, depois para a cintura e chega uma hora que eles não podem mais andar. Ele está te chamando para esse lugar. Saia do controle. Mas só sai do controle quem se rende. Amém, Jesus. Só sai do controle quem se rende, porque vai chegar a hora que a água vai te cobrir. E você vai dizer, mas dentro d'água eu não posso respirar, eu não sou peixe. Aí Deus diz, e quem é que está te conduzindo? É o mesmo que abriu o mar vermelho. Amém. É o mesmo que secou as águas do Jordão. Glória a Deus. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Onde que está a tua fé? No teu braço. E é por isso que a gente quer andar enquanto a gente está sentindo o pé. Porque a gente quer estar no controle. Aí Deus diz, mas para viver o que você está me pedindo para viver, você precisa